nós vamos falar então da viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, um assunto que é certamente de muita discussão, e na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? O presidente Jair Bolsonaro, que realizou essa sua primeira viagem oficial, depois de ter ido a Davos, na Suíça, foi, né, um país escolhido, foram os Estados Unidos, na visita aí que durou 3 dias. O chefe de Estado brasileiro que também, enfim, conversou com investidores, autoridades, e uma viagem que foi um encontro, né, um ponto alto, um encontro com o presidente Donald Trump, onde foram tratadas aí algumas questões importantes, como também o apoio que foi dado, né, pelos Estados Unidos à entrada do Brasil na OCDE, a Organização de Desenvolvimento Econômico, de Países de Desenvolvimento Econômico, e, por outro lado, a questão da abertura aí de uma negociação sobre a questão da base de Alcântara. Muitas questões polêmicas, e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Nós temos no estúdio agora a deputada Perpétua Almeida, ela que é do PCdoB do Acre e faz parte da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Deputada Perpétua Almeida, muito bom dia. Prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico. Bom dia para o Edson, para você, Edson, bom dia, Isabel, bom dia ao Brasil, porque me parece que nós temos muita gente aí já conectados aí no YouTube. Que bom, eu tô surpresa, porque nessa minha volta aqui na Câmara dos Deputados eu vi que tá tudo chique aqui, ó. A gente já tem transmissão da rádio pelo YouTube e daqui a pouco pelo Facebook. Parabéns pelo trabalho de vocês, meninos. E olha, o presidente da República foi aos Estados Unidos e vou dizer uma coisa, eu penso que se tivesse um cronômetro para ficar medindo a balança, a nossa já estava lá embaixo no chão, de tanto que as declarações são confusas e criam problemas para o Brasil. Uhum. E eu estou vendo aí Quais declarações a senhora... Olha, você pega, por exemplo, a questão... Confusa. Ali eles já compram briga mais uma vez com a Venezuela, e o nosso pessoal que exporta para a Venezuela aqui já fica atritado, já fica nervoso, porque eles estão perdendo dinheiro, porque o Brasil resolveu se meter numa briga que não é nossa. A gente nunca foi de brigar com vizinhos. Para atender os Estados Unidos, o Brasil está brigando com a Venezuela. Lá dos Estados Unidos, o Brasil já dá declarações anti-China, contra a China. E olha, hoje, quando tu abre um pouco os jornais, a China já não está mais querendo autorizar novos frigoríficos para exportação da China. Já temos um problema aí com a soja, com o ferro. Então, cada declaração do presidente da República, a nossa soberania sangra, porque o empresariado brasileiro vai perdendo dinheiro. Uhum. Agora, deputada, eu queria... A senhora que era do norte, quer dizer, o Maranhão é quase que norte, né? Porque Acre. tá ali... mas, Acre, não, eu Acre. sei, a senhora é do Acre, eu tô só Sim, fazendo sim. É porque eu ainda vou falar do Maranhão. Porque o Maranhão é quase no norte, né? Bem lá em cima, então... e a questão da base de Alcântara é um ponto que eu queria que a senhora comentasse. Inclusive, foi pergunta ontem de um ouvinte nosso, mandou uma pergunta pelo YouTube, Luiz Ferreira, do Nascimento. E ele mandou a pergunta pelo YouTube ontem, né, durante o jornal Câmara Notícia da primeira edição, perguntando se a Câmara poderia barrar esse acordo em relação a Alcântara, especificamente por causa desse acordo aí de utilização da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Qual que é a posição da senhora a respeito disso? A senhora, e óbvio, um acordo que tem que ser submetido ao Congresso Nacional em forma de decreto legislativo. Qual que é a posição da senhora a respeito dessa questão? Para a gente lembrar, esse acordo só tem validade depois que passa pelo Congresso Nacional. A Câmara pode aprovar, como a Câmara pode rejeitar. Há 20 anos atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi assinado um acordo entre Brasil e Estados Unidos sobre a base de Alcântara. E aquele acordo, há 20 anos atrás, foi recusado pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque o Brasil pegava a sua base em Alcântara e é tida como a melhor posição geográfica do planeta para você lançar os mísseis, os satélites e foguetes. Além da posição geográfica, isso também traz uma economia em torno de 30% do lançamento desses equipamentos. Então, naquele período, há 20 anos atrás, o acordo que o governo FHC fez com os Estados Unidos entregava a nossa base de Alcântara e o Brasil perdia todo o domínio sobre ela.
Então, ali foi recusado. Agora, e esse acordo vai ser aprovado ou vai ser recusado? Eu não sei, porque o Brasil, os brasileiros, o Congresso Nacional ainda não conhece os termos desse acordo. O governo brasileiro trabalhou a proposta do acordo no Brasil, mas levou ele a 7 chaves para os Estados Unidos e lá entregou aos americanos e disse, olha, está aqui o nosso acordo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele justificou esse acordo alegando que a base de Alcântara ela está ociosa e dá prejuízo, e que com este acordo o Brasil teria lucro com isso, porque o governo americano iria pagar pelo uso. A senhora não acha Eu que isso penso justifica? que quem tem uma base como essa nossa, até uma vez um amigo meu me fez uma comparação, disse, olha, ter uma base de Alcântara e não utilizá-la comercialmente, é como se você tivesse em casa uma Ferrari, né? Eu não tenho nenhum sonho por Ferrari, mas as pessoas dizem assim, Ferrari é um carrão, não é? Você tem uma Ferrari em casa e você fica só olhando para ela, nunca dá um passeio com ela. Então, é um pouco essa comparação. Você tem o melhor carro em casa, mas não usa. A base de Alcântara, ela precisa ser usada. Agora, ela precisa ser usada de forma inteligente pelo Brasil. O Brasil não pode perder o comando, o domínio sobre ela. Aí eu pergunto, para a gente ser mais amplo, e a gente ganhar mais dinheiro, inclusive se o argumento é ganhar dinheiro, e a gente desenvolver mais tecnologias, por que nós não estamos fazendo um acordo com um pool de países? Por que nós não estamos pegando a expertise dos Estados Unidos, porque eles são bons nessa questão de mísseis, satélites? Por que não pegamos a expertise de países da Europa? Eu vou citar aqui a França, que é muito boa e tem expertise em mini satélites, em pequenos satélites para poder atender as universidades, atender pequenas empresas. Por que não pegamos a expertise da China também? Mas não, eu não sei por quê, e penso que, infelizmente, o governo Bolsonaro vai com os Estados Unidos e faz um acordo só com eles. Aí penso que o Brasil está perdendo de você ter a tecnologia de outros países, porque é muito importante para um país essa tecnologia militar de satélites, e nós temos que desenvolver o nosso programa espacial brasileiro, porque é de programas como esse, aliás, é da via militar, dos programas militares de defesa, como a questão dos satélites e do programa espacial brasileiro, que você deságua para a área civil. É a partir daí que a gente tem as novas tecnologias para a internet, para a telefonia, para os equipamentos de saúde. Então, é muito importante um país que domina essa tecnologia. Aí, de novo, eu pergunto, por que só com os Estados Unidos? Eu sou a favor de que a gente faça um pool com vários países. E estou citando aqui 3 deles, que são os melhores do mundo. É a França, a China e os Estados Unidos. Agora, essa é a questão, o acordo que o Brasil tinha com a Ucrânia para poder fazer um foguete que seria lançado da base de Alcântara, que custou aí algo em torno de R$1 bilhão, acabou que não chegou a ser concretizado. Houve vários adiamentos para o lançamento desse foguete. Depois tivemos aquele acidente horroroso que aconteceu na base de Alcântara, que foi muito triste, foi muito lamentável. Quer dizer, no fim das contas, o Programa Espacial Brasileiro ele tem, infelizmente, vivido de alguns problemas que não foram solucionados. E aí, qual que, na sua avaliação, seria a saída? Quer dizer, essas parcerias, juntamente com outros países, para que o país comece a aproveitar a base realmente... É o que deveria ser feito, é o destino dela, a gente tem que aproveitar o potencial dela, mas como em função de nós estarmos hoje com recursos escassos no país? Há quem diga que quem domina o espaço domina o mundo, não é? Se você domina as tecnologias espaciais, você tem capacidades tecnológicas e inovações para você desenvolver um país. Por isso que quando eu olho para essa área, eu olho para os Estados Unidos, eu olho para a França, eu olho para a China e outros países também. Então eu vou insistir. O Brasil, na minha opinião, não age de forma inteligente quando ele não pega um pool com outros países, quando ele não faz um acordo também com outros países. Aí a gente vai incorrendo em erros, como foi o da Ucrânia. As mesmas críticas que eu fiz na época da Ucrânia. Por que só com a Ucrânia? Porque, às vezes, você tem uma falha ali com o país, você estraga todo o acordo. Você leva por água abaixo todo um programa. E se tiver falhas com o programa dos americanos, como a gente acabou de detectar na Boeing... Olha aí, o Brasil está vendendo a sua empresa de aviação, que é a Embraer,
para a Boeing, tá? Entregando ali todas as tecnologias, bilhões e bilhões que o Brasil gastou no KC-390, que são tecnologias militares que depois elas transbordam para a área civil, para a aviação civil. E aí nós estamos, tá bom, vai lá, vende, tá vendendo para a Boeing. Olha a situação da Boeing hoje. Olha o prejuízo. A Boeing, em 2 dias, ela perdeu 5 vezes mais do que ela ofereceu para comprar a Embraer. Então, o fato de você, quando você se amarra a um país, o presidente Bolsonaro adora dizer isso, quando você se amarra a uma ideologia, e ele está se amarrando à ideologia dos norte-americanos, ele acaba trazendo, tirando do Brasil a oportunidade de você poder acordar com outros países. São acordos múltiplos, né? E com relação ao OCDE? Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. Então, só antes de entrar nessa questão aí, só lembrando, porque você começou falando do Maranhão. Sim. Para mim, qualquer acordo que vir para essa casa tem que estar garantido a soberania do país sobre a área, a soberania do país sobre o desenvolvimento do seu programa espacial brasileiro. Nenhum acordo pode impedir o Brasil de desenvolver o seu programa. E eu ouvi uma abelhinha me dizendo que naquele acordo lá os americanos estão dizendo que o Brasil não pode pegar o dinheiro que nós vamos pagar de aluguel da base e desenvolver o programa espacial deles. Olha, quem decide isso é o Brasil. Nenhum país tem que decidir isso. E sobre o Maranhão, um estado que cedia a sua base, ele vai ganhar o quê com isso? Então tem que estar no contrato o que as populações tradicionais lá de Alcântara vão ganhar, qual é o desenvolvimento para o estado do Maranhão, porque os estados produtores de petróleos, por exemplo, sempre levaram uma faixa maior na exploração do petróleo. E na exploração da base de Alcântara, o que o estado do Maranhão vai ganhar? Sobre a questão da Organização Mundial do Comércio, eu vou dizer uma coisa, eu tenho dificuldade de olhar com bons olhos quando qualquer país, e neste caso os Estados Unidos, chega para o Brasil e diz assim, olha, vocês têm que sair daquele organismo ali, vem para cá, para o nosso. Aí eu fico olhando, pega um país grande e um país médio como o nosso. Nós temos que olhar para os nossos interesses. Eu ainda não sei, de fato, quais os interesses dos Estados Unidos ao querer tirar o Brasil da Organização Mundial do Comércio e levar para uma dominada por eles. Porque na Organização Mundial do Comércio, o Brasil vai lá, faz as suas reivindicações, faz as suas reclamações, entra com recurso quando precisa entrar, e tem, inclusive, como diz no popular, tem, inclusive, algumas prioridades. E os Estados Unidos têm saído de todos os organismos internacionais. Os Estados Unidos têm saído de quase todos os organismos da ONU, já nem paga mais a ONU. Então, por que desmontar a ONU? A Organização Mundial do Comércio está vinculada à ONU também. Por que desvincular os organismos internacionais? Quando você desvincula os organismos internacionais, você balança um pouco aí essa balança mundial, onde a maioria dos países chegam, se encontram para conversar. E quando você vai para um organismo comandado por e esse é o maior, a tendência é você submeter aquele. Perfeito. Deputada Perpétua Almeida, quero agradecer muito aí. Tem só mais uma questão aí. Tem um tempinho, um minuto? Olha a questão dos vistos, gente. Isso é um absurdo. Sim. Como é que o presidente brasileiro vai nos Estados Unidos, chega lá e diz assim, olha, norte-americanos, vocês todos estão autorizados a entrar no Brasil. Venham para o Brasil. Aí, lá ele diz assim, eu não sou a favor da vinda de brasileiro para os Estados Unidos sem visto. E, aliás, fez uma crítica, ainda disse mais, que os brasileiros o filho dele falou, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputado Eduardo Bolsonaro, e disse que é uma vergonha os brasileiros migrando para os Estados Unidos. Olha, essa questão da migração é um problema do planeta. Ninguém sai do seu país porque está gostando, ele sai do seu país porque ele quer buscar oportunidades. Então, é preciso o Congresso Nacional Brasileiro exigir reciprocidade. Se o Brasil está autorizando a entrada de estrangeiros de um determinado país no Brasil sem visto, isso precisa ser exigido. Os brasileiros que vão para os Estados Unidos têm que ter lá o mesmo tratamento. Eu conheço pessoas que não têm uma embaixada dos Estados Unidos no seu estado, como é o caso do Acre. Eles têm que pagar uma passagem cara, R$3.000, ida e volta de Rio Branco ou qualquer cidade do Acre para a capital. Vem aqui para tirar um visto americano, aí volta para o seu estado, aí os americanos mandam dizer, não, você não está autorizado a entrar. Ainda tem isso, né? E aí uma humilhação atrás da outra. E como é que o presidente Bolsonaro aceita um acordo desse? De que o visto só é liberado para os americanos, mas o visto dos brasileiros é recusado?
E cadê aquela frase Brasil acima de todos? Aí, deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, colocando aí questões importantes sobre essa questão aí das negociações dessas conversas aí do presidente Bolsonaro com o presidente Trump e toda essa viagem aos Estados Unidos. É a deputada Perpétua Almeida, que é da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Deputada, muito obrigado aí pela participação com a gente aqui no painel. Obrigado por estar presente aqui no nosso estúdio, prestigiando a gente. Um grande abraço aí, excelente trabalho aí para a senhora. Obrigada para os dois, viu? Foi um prazer muito grande estar de volta. Prazer muito grande, nosso. prazer em recebê-la.